Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Queridos, para você que não me conhece, eu preciso me apresentar. Sou o pastor Marcelo Henrique, sou pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Jesus é Rocha. Igreja essa que fica situada na rua Tenente João Ferreira, número 85, no bairro Jardim Guanabara, que tem como presidente a pastora Gleice Leite. Estou aqui mais uma vez para levar até você uma palavra de Deus, uma palavra que possa te abençoar, te edificar nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo. Antes de entrar no teor da mensagem, eu quero pedir a você que no nome de Jesus esteja se inscrevendo no nosso canal, esteja compartilhando os nossos vídeos, esteja comentando as nossas mensagens e, logicamente, deixando o seu like. Amados, o texto de hoje que nós vamos ler vai ser mais do que um versículo, vou ler alguns versículos, está no livro do profeta Abacuque. É uma mensagem um pouquinho extensa, mas eu quero poder passar para você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Amém? Bem, vamos começar lendo 4 versículos do capítulo 1. Abacuque no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, olha: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutastes? Gritar-te-ei violência e não há salvação? Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida? Amados, o primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, ele vai do verso 1 ao verso 17. E nesses 17 versículos, o profeta Abacuque está questionando Deus. Está quase que reclamando com Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver essa luta? Até quando eu vou passar essa dificuldade? É como se Abacuque estivesse dizendo: será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando eu vou ter que ficar clamando? Até quando eu vou ter que ficar orando e o Senhor não me responde? Queridos, muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu me encontro assim essa manhã, e vou ser sincero. Porque antes da palavra falar com você, ela tem que falar comigo. E muitas vezes nós clamamos e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa dificuldade nessa área já há tanto tempo e o Senhor não me responde? Eu não sei qual é a área que você está buscando uma resposta. Pode ser a área financeira, sentimental, espiritual, conjugal. Talvez você está assim como o profeta, clamando: Senhor, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? O profeta Abacuque, ele rasga o verbo, ele rasga o seu coração diante de Deus com toda sinceridade, buscando uma resposta. E Deus ouve, Deus escuta o clamor, o lamento do profeta. Assim como ele escuta o meu clamor, assim como ele escuta o seu clamor. Se no capítulo 1 é só Abacuque que fala, no capítulo 2 é só Deus que fala. E Deus vem com respostas aos questionamentos do profeta. Eu não posso ler tudo porque é muito grande, mas eu separei um texto que engloba todo o capítulo 2. Quando Deus diz assim, quando Deus responde ao profeta: eis o soberbo, a sua alma não é rica, mas o justo viverá da fé. Abacuque no capítulo 2, no verso 4. Deus dá uma resposta para o profeta Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Como eu já disse, não sei qual é a área da sua vida que você está buscando uma resposta, uma solução, e Deus não tem te respondido. A resposta para o Senhor, a resposta do Senhor para você, para mim nessa manhã é:
Viva pela fé. Acredite pela fé. A solução vai vir, a resposta vai vir pela fé. Creia, acredite que Deus está sim ouvindo a sua oração, que Deus sim está vendo o que está acontecendo, que Deus sabe o que está se passando na sua vida. Afinal de contas, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Creia, acredita, tenha fé, que na hora certa a resposta vai vir. A solução para o seu problema, para a sua dor, para a sua causa vai vir. Mas é pela fé. A Bíblia diz lá no livro dos Hebreus, onde tem o texto que fala dos heróis da fé. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, acreditou e gerou o seu filho depois, quando já tinha 100 anos. A Bíblia diz que pela fé, o nome da profeta, da prostituta Raabe entrou na genealogia de Jesus pela fé. A Bíblia diz que pela fé Moisés tirou o povo do Egito. Tudo é pela fé. Nós precisamos acreditar. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte sair do caminho, o monte vai sair. E eu sei que muitas vezes nós não temos tanta fé, nem mesmo no tamanho de um grão de mostarda. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer, nós precisamos pedir a Deus que acrescente mais fé no nosso coração. Porque quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, quanto mais tempo passa, mais difícil fica em esperar, em acreditar. Mas é pela fé, eu volto a dizer, que o Senhor vai te dar a vitória, que o Senhor vai te dar a resposta. No capítulo 1, o profeta Abacuque clama, pede uma solução, pede uma resposta. Deus, no capítulo 2, fala com o profeta, traz respostas ao profeta. Como eu disse no início, o capítulo 1 tem apenas 17 versículos. Nos 17 versículos, o profeta está pedindo uma solução. No capítulo 2, são 29 versículos. E nos 29 versículos do capítulo 2, Deus está falando com o profeta. Deus está dando uma resposta para o profeta. E o livro do profeta Abacuque acaba com mais um capítulo, no capítulo 3. E eu acho interessante que ele começa clamando, ele começa pedindo, ele começa desesperado, dizendo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me dar uma resposta? A resposta de Deus é tão maravilhosa, é tão sucinta no coração daquele homem, daquele profeta, que ele termina o seu livro com um texto, com palavras totalmente diferentes. Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. A resposta de Deus mudou a mente, mudou o coração, mudou o pensamento daquele homem. Agora ele acredita e diz, olha, mesmo que não haja alimento na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, ou seja, mesmo que eu passe por mais luta, por mais dificuldade, mesmo que eu passe até fome, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Queridos, nosso Deus é um Deus que pode tudo, que pode todas as coisas. Ele pode dar a solução para o seu problema, para o meu problema, apenas com uma palavra. Mas se ele não fizer isso, queridos, ele continua sendo Deus. Eu tenho certeza, queridos, que se ele não fizer isso, uma coisa ele não vai deixar de fazer. É te salvar. Porque ele é o Deus da nossa salvação. Eu sei que ele pode mudar a nossa história. Mas, acima de tudo, ele quer nos salvar. Ele quer nos levar para ele. Jesus Cristo diz que
O Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. Está lá em Lucas 19:10. Ele pode mudar a minha vida, ele pode transformar a minha vida, a sua história. Mas acima de tudo, ele quer nos salvar, quer nos levar para ele um dia. Eu quero deixar para você essa mensagem e dizer: tenha fé, acredite. Deus pode estar em silêncio hoje, mas vai chegar um dia que ele vai te responder. E quando ele abrir a boca, ele vai vir com solução para o seu problema. Mas enquanto isso, tenha fé, acredite, creia que ele pode mudar, que ele pode transformar a sua vida. Mas espere crendo, espere com alegria, espere com satisfação, sabendo que ele é o Deus da sua salvação. Assim como o profeta diz: eu me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor, acredite no Senhor, confie no Senhor, porque os seus ouvidos não estão tapados para ouvir a sua oração, para ouvir a sua voz. E os seus olhos não estão fechados para a sua situação. O profeta, no momento de desespero, pensou que Deus não estava ouvindo. Mas Deus respondeu para ele e mostrou sim que estava vendo, que estava atento à situação. E ele está atento à minha situação e à sua situação. E a resposta para ele nesse dia, a resposta para mim e a resposta para você nessa manhã é: viva pela fé. Creia pela fé. Acredite pela fé. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente, grandemente. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor possa te alcançar nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Deus da nossa salvação nos permitir. Amém?